am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night. Forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. Hey, little lady said you feel the same, but I don't believe a word you say. Cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night. Forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. I feel like you're lying, trying to be real, but you seem so fake. I'm so over trying to move on, but you're in my way. I'm so over trying to move on, but you're in my way. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. Muito boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, tô muito bem. Então, cara, eu tô até abaixo aquele sentimento de tristeza. Último Globotech do ano aí, né? Bom, mas eu quero dar alguns recados importantes e dizer que, pô, a gente ainda tem um Globotech aí dos mais esperados do ano aí para todo pela frente. Então, cara, vai ser muito bom. Preparem-se e prepare-se com perguntas também, que hoje vai ser o dia. Então, beleza. Para começar, bom, eu sempre tenho alguns recados iniciais aqui, mas como vocês sabem aqui na descrição aqui de baixo, né? Mas rapidamente eu vou falar de alguns recados bem especiais, assim. Então, beleza, vamos começar. Quero falar com vocês sobre o 2021. Cara, o que vocês querem ver aqui no Globotech, né? O que vocês querem que a gente corra atrás, traga aqui para vocês? Então, vamos dizer assim, que tem um link aqui embaixo, né? Que é justamente esse, que você gostaria de ver aqui em 2021. E aí tem uma série de temas ali que você gostaria, mas você pode sugerir mais especificamente, sabe? Podem mergulhar um pouco mais ali na descrição do que você gostaria de ver. Não precisa ser só pelo tema amplo, beleza. Dito isso, cliquem aí no Forms, né? Não precisa ser para agora, pode ser no final da live, quando vocês já acharem melhor. E aí contem pra gente o que vocês gostariam de ver aqui em 2021, beleza? Então, cara, segundo, isso já me lembra outra coisa. Pô, pra galera que vai ficar com muita saudade do Globotech, ou a cada 15 dias aqui, falando sobre tecnologia, eu quero dizer pra vocês que a gente tem uma playlist aí com todas as talks que a gente fez no TDC Recife. Foi há mais ou menos, foi algumas semanas atrás. Todas as talks que a gente fez lá estão registradas aqui na nossa playlist, em uma playlist especial aqui no Vem Pra Globo. E não só como os Globotechs passados, obviamente, que vocês podem assistir. Tem lá todas as palestras que a gente fez no TDC Recife. Vocês podem olhar lá. Tem desde 20 minutos até 40 minutos. Tem desde todos os temas que vocês imaginarem. Cultura de desenvolvimento na Globo. Tem até sobre a votação do milhão aqui na Globo. Tem muita coisa boa. Então, para não ficar me estendendo muito mais, galera, eu quero só fazer um convite para vocês. Agora é o último convite, prometo. Sobre o Jornada Globo Day. Cara, é um evento gigante, em parceria com a Jornada Colaborativa, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de dezembro. E aí vocês podem acompanhar o link aqui embaixo também, né? Vão ser 2 dias aí de imersão em temas, cara, gigantes, galera. A gente vai falar desde liderança, gestão,
agilidade, produto, tecnologia e inovação. A gente vai falar sobre todos esses temas. Grandes nomes aqui da Globo, né, falando lá. E aí vale dois recadinhos importantes sobre isso. É que se você der uma olhada no site inteiro, né, e descer a tela, você vai ver que tem uma inscrição gratuita ali para a galera que é estudante, para a galera que está buscando realocação no mercado. Então, tem esse componente aí que é bem interessante. Outro ponto é que o valor dessa inscrição, né, a gente reverte para a instituição que está lá no site, que vocês podem dar uma olhada, conferir com calma e dar uma olhada lá, ver o que vocês acham maneiro, o dia que vale a pena e tal. Então, galera, beleza. Dito isso, não se esqueçam de se inscrever no canal aí, dar o like no vídeo. E vambora, vamos começar. Vou chamar meus convidados aqui do dia. Tenho certeza que vocês estão ansiosos aí para conhecê-los. Deixa eu só puxar aqui. Aí, olha eles aí. Fala aí, Luiz. Fala aí, Rafa. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Qual a expectativa para esse Globotech? Fala, Bernardo, beleza? Pô, primeiro, obrigado aí pelo convite. Pô, para a gente é sempre um prazer falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz e além disso, né? Vai um pouco além disso, de como isso aqui funciona, né? Perfeito. Show, obrigado, Bernardo, pelo convite. Estamos empolgados aí para compartilhar o que a gente faz e espero que tenhamos várias perguntas aí para a gente poder interagir com o pessoal. Pô, com certeza, Rafa. Bom, então beleza. Agora eu vou deixar vocês aí para vocês mandarem ver na apresentação. Muito obrigado, pessoal, por terem aceitado o convite também, né? Pô, toda a questão de fuso horário, todo o trabalho que vocês devem ter aí ao dia a dia. A gente estava até conversando, né? Às vezes vocês acordam cedão para acompanhar o fuso horário daqui. Mas enfim, mandem ver aí e até a volta. Eu fico por aqui e volto para responder a galera no chat aí junto com vocês. Um abraço, mandem ver. Valeu, Bernardo. Pô, galera, primeiro de tudo, obrigado aí pela presença de todos e todas, né? Boa noite aí para vocês, para a gente ainda tá no comecinho da tarde. E assim, hoje a gente vai tentar falar um pouco, assim, a agenda vai um pouco por como funciona, né, o ecossistema de inovação, e isso não vale só para o Vale do Silício, né? Vale para outros ecossistemas. É óbvio que não tem uma regra, né? É algo que tem variações, né? Não existe uma receita de bolo para isso. E como que as grandes corporações, e no nosso caso específico a Globo, se inserem nesse ecossistema. E aí eu primeiro acho que vale aqui uma apresentação rápida, né? Meu nome é Luiz Gabriel, eu trabalho na Globo desde estagiário, comecei como estagiário na área de pesquisa e desenvolvimento da Globo, de tecnologia. Sou formado em engenharia eletrônica, tenho mestrado em processamento de sinais e inteligência artificial. E lá eu participei de diversos projetos para diversas áreas diferentes. Então, passei por projetos que eram os processos de produção de conteúdo, distribuição, a parte que colocava a emissora no ar, e ali, de vez em quando, acontecia algum problema, de vez em quando até já aconteceu de tirar a emissora do ar, mas isso fez parte do aprendizado, né? Tanto da empresa quanto do meu. Depois acabei fazendo alguns caminhos mais de pesquisa exploratória e aplicada, usando tecnologias de base como processamento de linguagem natural, computação, computer vision, reconhecimento de padrões, enfim, diversas tecnologias para gerar alguns protótipos que alavancassem novos negócios ou negócios existentes da Globo. E também passei por uma área de engenharia de software, tive a oportunidade de fundar essa área, e mais recentemente me juntei a esse escritório daqui do Vale do Silício para trazer um pouco de background de tecnologia e de conhecimento dos processos internos da Globo. E a última coisa que eu queria falar antes de passar para o Rafa é que a gente, peço desculpas pelo conteúdo estar em inglês aqui, mas esse é um material que a gente reaproveitou de várias talks que a gente faz, e a gente usa esse material. Então, mas qualquer dúvida que vocês tenham, fique à vontade para perguntar aí no chat e que a gente esclarece. Então, vai lá, Rafa. Valeu, Gabriel. Bom, meu nome é Rafael Amado, eu sou engenheiro mecatrônico de formação, mas nunca trabalhei com engenharia. Desde o meu começo de carreira eu comecei a trabalhar nas áreas de negócio e estratégia, e nas minhas últimas experiências trabalhando mais com desenvolvimento de novos negócios, e aí foi quando eu comecei a entender como grandes empresas se conectavam com outras empresas de tecnologia e eventualmente startups. Tentando dar um mergulho nesse ecossistema de inovação e empreendedorismo. Resolvi fazer um MBA fora do país e fiz, desde 2017 até 2019, eu fiz meu MBA em UC Berkeley, aqui na Califórnia.
que é um dos berços desse ecossistema de inovação do mundo, e aprendi muita coisa, e tive uma das melhores surpresas da minha carreira quando vi uma empresa brasileira da reputação da Globo com uma oportunidade aqui. Foi quando eu me conectei com esse escritório e tudo dando certo, acabei iniciando minha carreira na Globo, aqui já do Vale do Silício. Eu fui contratado aqui pelo Vale. E aí a gente vai explicar um pouquinho o que a gente faz aqui. Então a gente vai começar explicando como que funciona, né? Quais são os fatores que deixam o ecossistema aqui do Vale do Silício tão fértil para a inovação e por que grandes empresas deveriam estar aqui ou podem se aproveitar desse ecossistema de alguma forma, né? Então vamos lá, porque empresas deveriam estar conectadas com o Vale do Silício de alguma forma. Esses são 5 fatores que a gente vai passar mostrando como cada um influencia esse ecossistema. Começando com corporações, empreendedores, investidores, aceleradoras e até o papel da academia nesse contexto. Falando de corporações, não dá para não falar do Vale do Silício quando se fala de grandes empresas de tecnologia, né? Hoje existem vários centros no mundo que são referências em tecnologia, como Israel, China e vários centros em outros países, mas se bobear grande parte das tecnologias hoje que qualquer usuário de tecnologia, de um smartphone, de um computador, etc., até de uma TV conectada, usa, são tecnologias desenvolvidas por empresas que estavam ou nasceram aqui no Vale do Silício. Esse gráfico a gente quer mostrar qual foi o perfil das 10 maiores empresas dos Estados Unidos nesses últimos 20 anos, né, e como esse perfil tem mudado ano a ano. Em 2000, quando você olha esse gráfico, esse é um gráfico de market cap, que é o valor de mercado dessas empresas, você vê, né, em 2000 um perfil bem diverso, né? Você vê lá que tem empresas de tecnologia como Cisco, GE, Microsoft, né, um tipo de tecnologia mais diferente do que a gente está acostumado hoje, mas também empresas de retail como Walmart, bancos como Citibank e até empresas de oil and gas, né, de petróleo e gás e seus derivados como a ExxonMobil. Em 2010 você consegue ver a presença já nessas top 10 empresas dos Estados Unidos, a Microsoft continuando lá e a Apple surgindo, né? E incrível que a ExxonMobil, uma empresa de oil and gas, se tornando a maior empresa dos Estados Unidos em market cap em 2010. E aí, em 2019, isso muda completamente, onde você vê que as 5 maiores empresas dos Estados Unidos são empresas que nasceram como a tecnologia de berço mesmo, né? Empresas, seja de software ou de hardware, mais voltadas para a tecnologia, né? As empresas de oil and gas já nem aparecem mais no mapa, você tem o Walmart ainda com uma posição forte e alguns bancos ali posicionados. Então isso mostra um pouco do histórico da posição do Vale do Silício, né? Quando você olha essas 5 empresas, a maior parte dela, tirando a Amazon, ela surgiu aqui no Vale do Silício, ou tem o headquarter aqui no Vale do Silício. Isso mostra um pouco do poder das grandes empresas no contexto americano, óbvio, mas nascendo aqui dos Estados Unidos. E não dá para evitar de falar do investimento que essas empresas trazem para a inovação, seja elas adquirindo outras startups, criando programas de aceleração para as startups aqui do Vale do Silício crescerem, ou até investindo em R&D, né, na pesquisa e desenvolvimento de base mesmo. Só para vocês terem uma ideia de grandeza, a Amazon investiu em 2017 cerca de 22 bilhões de dólares em R&D, em pesquisa e desenvolvimento. E ali embaixo vocês conseguem ver de algumas grandes empresas de tecnologia quais processos ou quais estruturas eles acabam criando para incentivar a inovação na região, né, e para empresas, para aqueles segmentos que essas empresas atuam, né? O Walmart Labs, super famoso aqui na região, o Amazon Lab 126, o Google X, que foi uma spin-off do Google para inovações de ponta, né, saindo coisas de laboratório até inovações que estão já aparecendo no mercado. E também uma outra prática que essas grandes empresas fazem, que as posicionam como essencial para esse ecossistema, que é a fusão e aquisição, né? Então esse é um gráfico do Google, das aquisições, né, ou grandes mergers, aquisições e joint ventures da Google, e a gente pensa na Google como uma empresa que desenvolve tudo in-house, né, ou traz tecnologias de ponta, mas eles sabem atuar muito bem
com a sua estratégia de aquisições, né? Não necessariamente você precisa desenvolver, mas você pode se juntar com uma empresa de tecnologia ou eventualmente adquirir uma empresa de tecnologia, né? Então, Motorola, a Nest, o próprio YouTube lá em 2007. Então, várias empresas de tecnologia que foram adquiridas ou houve alguma fusão na estrutura da Google. E aí é um mapa que mostra desde logos mais antigos até de empresas que ainda estão no nosso dia a dia, mais novas, mas como o Vale do Silício foi um hub, ainda um hub das empresas de tecnologia, né? Algumas dessas empresas aí nem existem mais, mas se você trabalhou com tecnologia em algum momento da sua vida, algum loginho desse de uma empresa que veio do Vale do Silício passou pelo seu dia a dia de alguma forma, né? Então, são um mapa visual de quantas empresas surgiram no Vale do Silício. E agora falando para o segundo aspecto que a gente traz como fator de grande influência desse ecossistema são os empreendedores, né? A gente fala aqui das garagens, né? A forma que talvez se empreendia mais antigamente, até os espaços de coworking, os Starbucks e as próprias faculdades, né? Os empreendedores estão em todo lugar e você escuta quando você fala com jovens ou se conecta com a academia aqui, você escuta o empreendedorismo quase como uma carreira de trabalho, né? Você vê pessoas ou estudantes que estão em determinadas trajetórias, mas acabam fazendo um currículo super diversificado, e você pergunta, por que você está fazendo talvez biologia e está tendo aula de administração ou finanças aqui, né? E a pessoa vai falar, porque eu quero ter uma ideia, eu quero ser um empreendedor, uma empreendedora e tirar minha ideia desse laboratório para isso virar um negócio. Então, isso é super incentivado aqui no Vale do Silício. E aí a gente vai passar rápido, mas alguns empreendedores de grandes empresas, né, que a gente vê no nosso dia a dia super famosa, né, então a HP e o próprio Intel surgindo aqui, né, então tem a garagem da HP em Palo Alto, que é super famosa, onde o Bill e o David Packard começaram a desenvolver lá o seu hardware, os fundadores da Intel, os fundadores da Atari, óbvio, não dá para falar, né, dos fundadores dos Steves, os fundadores da Apple, o Pierre e a Meg Whitman, que foram os fundadores do eBay, um clássico caso de uso do Vale do Silício. Essa foto aqui embaixo que mostra o Larry Page e o Sergey Brin, super pequeno ali, então é uma foto do Google, dos 40 primeiros funcionários do Google, na frente do Lucky Building, né, um prédio aqui no Vale do Silício, você consegue passar pela frente dele, e aí foi o prédio onde eles começaram com esse time, e aí é quando eles estavam saindo daí para já ter um próprio escritório, né? E falando um pouco mais de mídia, até o próprio fundador, o Reed Hastings, fundador da Netflix, empresa também aqui do Vale do Silício. O Uber, super conhecido, o polêmico Travis Kalanick e o Garrett Camp, Elon Musk, com vários modelos de negócio inovadores, tentando trazer uma disrupção de tecnologia bastante voltada para a energia espacial aqui no Vale do Silício. E as fundadoras da Credit Karma, hoje é o dia a dia da sua educação financeira e acompanhamento financeiro. É você acompanhar o seu crédito, né? E a Nicole Mustard é uma das fundadoras da Credit Karma, a Anne, que trouxe o conceito do 23andMe, um mapa, um diagnóstico quase do seu DNA para te ajudar no acompanhamento da sua saúde, e a Sarah Larry, uma referência em Community Create, que é ação de comunidade com o Nextdoor. Trago esses exemplos também porque o Vale do Silício está longe de ser uma referência em diversidade, então sempre que a gente pode apontar as female founders, né, mulheres que são fundadoras de empresas de tecnologia que a gente tem orgulho e admira, a gente tenta trazer como referência. O terceiro aspecto que a gente traz, então, são os investidores, né, e o Vale do Silício ele é conhecido por ter uma oferta de capital para esse tipo de investimento em startups muito grande, conhecido mundialmente. Não necessariamente o Venture Capital foi inventado no Vale do Silício, mas com certeza ele emergiu do Vale do Silício, né? E aqui você encontra realmente investidores que estão dispostos a escrever cheques para fundadores que estão sonhando em trazer algumas ideias e os investidores querendo retorno de volta com aqueles investimentos de alto risco, né, as new ventures.
Alguns grandes números que a gente traz, não vou me atentar e nem passar por vários desses dados, mas só para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza. Então, foram investidos em 2019 quase 136, um pouco mais de 136 bilhões de dólares em quase 12 mil startups, só no ano passado, de acordo com o PitchBook. Isso é uma ordem de grandeza imensa. E só para vocês terem a ideia da relevância da Bay Area aqui, ou até do Vale do Silício, né, incluindo o sul da Bahia, 50% de todo esse investimento, então metade desses 136 bilhões de dólares foram investidos aqui nessa região da Bay Area e Vale do Silício. Então ainda a representatividade dos investimentos saindo do Vale do Silício ainda é muito grande comparado com o resto dos Estados Unidos e com o resto do mundo. E aí alguns exemplos de grandes fundos de investimento de Venture Capital, aqui do Vale, Accel, um grande fundo super conhecido, Andreessen Horowitz, também muito falada. Se você acompanha um pouco do ecossistema de investimento em startups, sabe qual é a reputação da Andreessen Horowitz, investidores do Pinterest, Instagram, Facebook. E esse é um mapa também que não dá para ver, mas ele mostra só uma ideia de quantas empresas de mídia especificamente estão investindo em startups. Então, não só fundos de investimento surgiram para poder achar algum retorno, encontrar algum retorno desse investimento em startups, mas também empresas de mídia foram aprendendo, e outras empresas de outras indústrias foram aprendendo a lidar com esse ecossistema e se aproveitar desse ecossistema. Então, grandes corporações hoje também investem em startups, e aí são alguns exemplos de empresas de mídia fazendo isso, né? Você vê que é um mapa repleto de startups e grandes corporações. Algumas aberturas que a gente traz, a Disney, trazendo um dos elementos dela para se aproximar das startups, é a Disney Accelerator, e aí o mapinha de algumas empresas que são ou investidas ou aceleradas pela Disney, como a Epic Games, super conhecida, a Samba TV, a Hyper, enfim, várias outras empresas que são famosas, Kahoot, empresas que são famosas aqui no Vale do Silício, que estão próximas da Disney através da Disney Accelerator. Uma referência também no mundo de corporate venture capital, ou seja, quando essas grandes empresas investem em startups, é a própria Comcast, também uma empresa de mídia que é a investidora da Slack, DocuSign, Snap, Lyft, que é um concorrente do Uber aqui nos Estados Unidos, e várias outras grandes empresas super conhecidas. E você consegue começar a perceber até a diversificação que essas empresas fazem quando pensam em investimentos. O quarto e penúltimo elemento que a gente traz, então, são as aceleradoras, né? Então, os estágios bem early, bem cedo das startups são os tempos que você menos tem recursos, né? Então, o papel da aceleradora para ajudar nesses recursos no estágio inicial, onde você talvez não tenha um time formado ainda, você não tem um produto rodando, você tem talvez apenas uma ideia, algumas pessoas que estão trabalhando com você e um protótipo, e você também não tem dinheiro para alavancar isso. Então, esse é o papel, a hora que uma aceleradora entra no ciclo de vida de uma startup, de uma empresa de tecnologia. E aí a gente traz alguns exemplos das grandes ou de maior reputação, né, aceleradoras de maior reputação, Y Combinator ou a YC, uma referência no mundo todo em termos de aceleração. Grandes empresas saíram daqui, o Airbnb, Stripe, Dropbox, o Instacart, que é quase um iFood aí aqui dos Estados Unidos, Twitch, Rappi, GitLab, enfim, o Brex, que é uma referência aqui no Vale de 2 brasileiros. Enfim, várias startups saíram ou foram aceleradas pela Y Combinator, e isso cria um ecossistema super favorável para as startups e para os fundos se conectarem com a Y Combinator para aprender o que está acontecendo nos estágios iniciais dessas startups, né? Então, alguns números já foram as saídas, que depois o Gabriel vai explicar, quase 200 saídas ou empresas de startups que viraram grandes empresas e tiveram aquisições ou se tornaram públicas na história da Y Combinator. Isso é um índice de maior sucesso de aceleradoras. 500 Startups, também não vou ser repetitivo, mas a mesma estrutura, né, de aceleração de startups, investimentos em bem early stage, com vários investimentos de referência também, Twilio, o Credit Karma que a gente mostrou aqui, Reddit, GitLab também, e várias outras startups foram aceleradas ou passaram pelo programa da 500.
E aí a Plug and Play também, um player quase que global também. A Plug and Play não só tem escritórios nos Estados Unidos, que é a maior da atuação, mas também no mundo todo, inclusive no Brasil já. E tem vários casos de sucesso de startups que saíram da aceleradora da Plug and Play. E apenas para comentar, né, quando você vê o headquarter, ou onde elas estão localizadas aqui nos Estados Unidos, você vê que todas elas têm escritórios aqui no Vale do Silício. Então isso realmente deixa o local fértil para as startups, mesmo que não sejam daqui, passar por aqui no momento de aceleração e buscar contatos com essas aceleradoras durante essa trajetória. E o último, mas não menos importante, é a academia, né? Nos Estados Unidos, a universidade ela se posiciona muito bem com essa visão de mercado, então existem muitos recursos dessas universidades que acabam influenciando pessoas a empreenderem. E aí a gente vai trazer um mapa que tem algumas referências de empresas ou fundadores que passaram por aquelas universidades, ou das empresas que foram feitas ou criadas durante a trajetória dos fundadores naquela universidade, né? Então, Berkeley, Steve Wozniak, que fez UC Berkeley, da Apple, outros fundadores, né, os próprios fundadores do Google passaram por Stanford, e várias ideias saindo da Singularity e várias outras universidades, né? E aí isso acaba influenciando também a atuação de universidades que não estão no Vale do Silício, mas também querem estar envolvidos com startup e com esse ecossistema. Então essa atuação e importância da universidade no ecossistema acaba influenciando todas as outras, como MIT, UCLA, Kellogg, Harvard, UPenn e várias outras, nos Estados Unidos todo. E aí a gente finaliza, né, os 5 fatores que tornam esse ecossistema super fértil. Agora o Gabriel vai falar como que uma startup acaba surgindo e usando ou se conectando com todos esses fatores aí que a gente trouxe para vocês. Então, aqui a ideia é a gente juntar todos esses pilares, né, todos esses fatores que interagem e explicar um pouco como que eles interagem, né, como é que isso acontece numa jornada típica, né, de uma startup. Sempre lembrando, né, não existe regra aqui, né, não existe nenhum manual para dizer como que uma startup vai surgir, vai crescer e vai criar um produto, vai dominar mercado ou não, e até mesmo morrer, né? Então não existe uma receita de bolo, mas tipicamente, né, o que acontece, né? Então você pega os empreendedores, né, que são os grandes, são os que põem a maior energia para que isso aconteça, né? Normalmente eles passam por academias, alguns passam por corporações também, ou saem direto da academia, como o Rafa falou, e alguns eventualmente nem passam por lugar nenhum, né? Mais raro, mas acontece. E esses empreendedores se juntam em torno de uma ideia e decidem formar uma startup. E muitas vezes nesse momento a startup é apenas um PowerPoint, é apenas uma ideia, é apenas uma vontade de realizar algum desejo. Então, e muitas vezes apenas com isso eles já conseguem receber algum tipo de investimento dos investidores anjos, né? Nesse momento costuma ser um investidor anjo, que é aquele cara que passa cheques de 10, 15, 20 mil dólares para suportar aquela ideia. Só que em troca disso ele recebe um pedaço da empresa, né? Então ele aqui já começa beleza, eu acredito na sua ideia, vou te dar um dinheiro para você começar a rodar, mas eu preciso ter uma expectativa de retorno disso lá na frente. E por que é um capital de risco aqui, né? Porque é a chance dessa startup, nesse momento, converter numa ideia de sucesso e ser vendida lá na frente ou virar uma corporação é muito pequena, né? É mínima. Então, nesse momento aqui, costuma ser até o pedaço de empresa mais caro, né? Como a gente fala, né? Por um dinheiro pequeno, você vende uma parcela relativamente grande da sua empresa para poder continuar tocando aquela ideia. Óbvio que tem alguns que têm o conceito de bootstrap, né, que alguns têm o próprio dinheiro e aceleram o seu crescimento pelo próprio dinheiro, ou da família, né, que é o do Family, Fools and Friends, né, que são você vai juntando um dinheiro aqui, outro ali e consegue levar isso para frente. Mas, em geral, sempre tem algum aporte de algum investidor anjo ou até uma própria VC, se for o caso, mais raro nesse momento, mas pode acontecer. E aí a startup, ela com a sua ideia, começa a desenvolver aquele produto, aquela ideia, começa a tirar do PowerPoint e levar para validar essa ideia, talvez
não sei, alguma rede social, se for o caso, ou enfim, começa a encontrar formas de validar que aquela ideia faz sentido e crescer aquela ideia. E aí ela se depara com uma ferramenta muito importante que ajuda muito a crescer e a encontrar o seu caminho, porque muitas vezes a ideia nesse estágio ela ainda é mal formada, ainda não se sabe muito bem o que você está resolvendo, como, às vezes você só tem a tecnologia que pode ser interessante para resolver alguma coisa, mas não sabe exatamente se vai ser por aquele caminho ou não, e surgem as incubadoras e aceleradoras, né, que são importantes por alguns motivos, né? Um deles é que as startups são expostas a outras startups, então aqui os CEOs, os CTOs, enfim, as pessoas que compõem a startup começam a se relacionar com as outras, encontrar maneiras de se construir, de crescer, de tentar orientar o produto, além de receber mentoria, né? Então tem pessoas que vivem isso há muito tempo e as aceleradoras promovem esse tipo de mentoria. Quando uma startup entra num programa de aceleração, ela recebe uma mentoria para direcionar melhor qual seria o melhor caminho para percorrer aquela ideia, para executar aquela ideia. Acesso a clientes, muitas incubadoras e aceleradoras dão acesso aos clientes e é o que faz a startup começar a sair do zero, né? Então começa a entender se aquele problema que ela está atacando faz sentido para alguma indústria, para algum cliente, ver se converte ou não. E muitas vezes acabam sendo financiadas, né? Então aqui de novo acontece, toma um dinheiro e me dá um pedacinho da sua empresa, porque a aceleradora também quer se beneficiar do eventual crescimento daquela startup. E assim a startup vai crescendo, vai encontrando cliente, vai encontrando tração e nesse momento começa a surgir a necessidade de receber mais dinheiro para que ela continue crescendo, porque naquele momento ela não tem um faturamento, provavelmente, né, não tem um faturamento suficiente para se sustentar, para continuar crescendo, para investir em novas frentes para atacar aquele problema. E aí surge a figura do Venture Capital, que é um dinheiro maior, né, e as rodadas de investimento. Então, aqui, quando a gente ouve o Series A, B, C e etc., normalmente são venture capitals que aportam um dinheiro maior e recebem um pedaço da empresa, da mesma maneira. E essas rodadas vão acontecendo, a empresa vai crescendo, até que chega um determinado momento que a startup, que já não pode nem ser mais chamada de startup, pode ser chamada de growth e outras coisas, ela já está num momento de escala. Os investidores e os próprios founders, eles entendem que é um momento de dar o próximo passo e aquele investimento ser retornado de alguma maneira, né? Então, e aí começa a discutir a estratégia de exit, né? O que vamos fazer para que essa startup dê o retorno para os investidores que colocaram aquele dinheiro nos momentos anteriores. E tem duas estratégias principais aqui, né? Uma é essa startup, essa empresa se tornar uma nova corporação, ou seja, ser listada na Bolsa de Valores e virar capital aberto, e o outro é ela ser adquirida por outra grande corporação, ou enfim, ou se juntar com alguma outra. Então essas são as duas grandes estratégias de retornar o dinheiro que foi investido nos momentos anteriores. Só que isso aqui acontece muito poucas vezes, né? Nesse número aqui, que é até otimista, né, de 90%, apenas 10% 10% das startups triunfam, né? Elas chegam nesse momento e são bem-sucedidas nesse momento de ou se tornar uma nova corporação ou até mesmo de ser adquirida por uma outra maior ou se juntar com uma outra do mesmo tamanho, enfim, seja lá o que for. E aí a gente se pergunta, né? Tá, ok, mas por que a Globo, né, e outras grandes corporações estão aqui, né? E é aqui que chega o momento da resposta. A gente entende que óbvio que vários negócios novos, vários produtos novos que não são, talvez não haja um vislumbre das grandes corporações de que aquilo vai acontecer, é normal. Então, sempre empreendedores estão tentando várias coisas novas que talvez as grandes corporações não enxerguem, né? Muitas vezes até. Mas as grandes corporações também têm vários desafios, né? Tem vários problemas para serem resolvidos e ela tem uma limitação de estrutura, uma limitação de recurso. Então, quando você expande a sua força de trabalho, vamos chamar assim, né? O seu recurso para que o ecossistema também te ajude a resolvê-los,
no fundo, você está ganhando também. E o que o ecossistema ganha com isso? Como que ele se beneficia? Primeiro, com desafios para serem resolvidos, né? Então, vários desafios que são da indústria de determinada empresa, são da indústria de mídia como um todo, e de advertising, no nosso caso, né? Mídia advertising. E segundo, que, de certa forma, a gente fazendo parte desse ecossistema, estando aqui presente, estando muito próximo, a gente consegue, de certa forma, influenciar com que esses problemas sejam resolvidos. E não porque a gente quer influenciar a startup a resolver o nosso problema. Não, a gente quer mostrar que isso é um problema real, é um problema da indústria, é um problema que, se resolvido, tem negócio, tem dinheiro, e essa startup pode crescer e se tornar uma nova corporação, ou mesmo ser adquirida por aquela corporação que está levando isso para frente. Então, agora eu vou devolver para o Rafa, para ele falar um pouco mais sobre como que isso acontece, né? Como que as grandes corporações atuam nesse ecossistema. Tem algumas formas dessas grandes corporações, grandes empresas, se envolverem com o ecossistema de empreendedorismo do Vale do Silício. E de qualquer lugar, tá? Isso não é específico da região, é mais específico do tema. Um deles é o Venture Capital feito pela corporação, que chama de CVC, ou Corporate Venture Capital, que é quando a grande empresa investe nessas tecnologias, ou nesses times que estão criando e desenvolvendo novas tecnologias, óbvio, com um cunho estratégico, mas também com viés de adquirir um retorno financeiro quando essa empresa tiver uma saída. Então, várias grandes empresas têm braços ou estruturas de Venture Capital próprias. Uma que é super tradicional também, até mais tradicional que Corporate Venture Capital, é as atividades de Joint Venture Emerging Acquisition, que é M&A, que são as aquisições, né? Você encontra uma tecnologia no mercado que por algum motivo não dá tempo, ou porque não dá tempo de desenvolver inteiramente, ou porque o recurso gasto para desenvolver inteiramente seja muito alto, você vai lá e compra aquela tecnologia, aquele time, enfim, aquele recurso, e absorve ele para dentro da empresa. E uma atividade que ela é complementar a isso tudo é o de ecossistema e parcerias. Então, de uma forma formal, você se envolve com esse ecossistema, com essas startups, de uma forma a buscar um retorno estratégico nesse relacionamento, né, trazendo valores que são divididos mutuamente pelas ambas as partes, para ter relações de ganha-ganha entre parcerias, né? Então, seriam testar, criar um fluxo, que é como a gente faz e a gente vai explicar, onde essas corporações estão abrindo seus desafios para essas empresas de tecnologia ou startups, e as startups estão plugando suas tecnologias na grande corporação e ajudar ela a acelerar a inovação dentro dessa grande corporação. E aí alguns exemplos que a gente traz que estão divididos aí entre essas principais estruturas, também não são as únicas estruturas para se relacionar com o ecossistema, mas grandes empresas como Google, Comcast, Disney, Amazon, Intel e Samsung têm braços para cada um deles. A Google tem para cada um deles, por exemplo, a Samsung tem uma divisão que chama Samsung Next, que é focada nesse ecossistema de parcerias e M&A com startups, e a Globo está ali também, né? Então, uma grande empresa de mídia com a sua representatividade na América Latina, se posicionando com uma estrutura formal para se relacionar com startups do mundo todo. E aí, no próximo slide, quando eu falo do mundo todo, você fala, pô, mas vocês estão no Vale do Silício, né? Como vocês se conectam com startups do mundo todo? A gente percebeu que por todos esses fatores estarem super concentrados aqui no Vale do Silício, como a gente falou, né, outras empresas que investem, estruturas formais de venture capital investindo nas startups, academias e universidades oferecendo recursos para empreendedores, não só muitos empreendimentos, né, ou ventures surgem aqui, mas também várias empresas passam por aqui. Então a gente vê que muitas empresas são da Índia, de Israel, da Alemanha, alguns lugares da Europa ou da Ásia, acabam vindo para cá em algum estágio para captar dinheiro, se conectar com esse ecossistema ou adquirir algum outro tipo de recurso, né? Então a gente viu que basicamente a gente abriu um leque e uma visão global de como se relacionar com startups do mundo todo por a gente estar aqui no Vale do Silício. E aí, tentando trazer um pouco mais para a prática das nossas atuações, né? A gente, nos últimos meses de atuação super forte nesse ecossistema e parcerias, que é o que a gente tem chamado, a gente criou um funil, só para vocês terem uma ideia da dimensão de quantas startups a gente encontra aqui, né? Então, hoje a gente tem um radar que a gente já passou, ou leu, ou pesquisou
sobre né, de mais de 400 startups nesse radar. De alguma forma, a gente já plugou nessa história da nossa atuação aqui 74 startups ou empresas de tecnologia já em estágios maiores no nosso ecossistema, no ecossistema da Globo em si, né, e já tivemos 23 experimentações, que é o que a gente tem chamado, que é quando a gente pluga e tenta desenvolver tecnologias, testar tecnologias que estão sendo desenvolvidas no nosso ecossistema. Chegamos já em torno de 23 empresas, né, startups ou empresas um pouco maiores que o estágio de uma startup. E a ideia da nossa saída do funil, hoje a gente não tem nenhum caso de uso, porque isso é recente na Globo, mas a nossa saída do funil é a gente ter essas parcerias, essas relações ganha-ganha com as empresas que a gente se relaciona. E essas parcerias podem se dar de vários modelos, né? De envios, como a gente mencionou, algum produto novo no mercado brasileiro, como trazendo um conceito de revenue share entre as partes, ou eventualmente até equity, que é quase que um corporate venture, né? Você acredita tanto no sucesso daquela tecnologia com aquele time que a gente se relaciona, que a gente pega uma participação, põe um capital lá dentro, pega uma participação dessa empresa, querendo crescer junto com aquela empresa, ou no mercado brasileiro ou em qualquer outro lugar. Então, esse tenta desdobrar um pouco de como a gente tem se relacionado com essas empresas, startups nesse ecossistema. E como eu falei, dessas 400 que estão no nosso radar, várias delas vieram de fora dos Estados Unidos. Então, aqui realmente acaba sendo, por isso a gente chama de hub, né? Ele acaba sendo um hub que está posicionado no Vale do Silício, mas abre porta para conectar com empresas de tecnologia do mundo todo. E aí a gente entrando aqui um pouco mais o como que a gente faz isso na Globo, né? Quando a gente olha para a Globo, né, e olha toda a forma como ela interage com a nossa audiência, a Globo como um grande grupo de mídia, né, como outras do mundo, né, tem diversas frentes de interação, né? Tudo relacionado à mídia, a gente pode imaginar a Globo ter algum pezinho, né? Então, a gente vai desde jornal, que foi nossa primeira atuação, né, há mais de 100 anos atrás, até revistas, canais lineares abertos, a cabo, plataforma TT, que é o nosso Globoplay, Globosat Play, Premiere, entre outros, portais de internet, como o próprio jornal o Globo, o G1, GE, G-Show, Fantasy Game, como Cartola, podcasts, rádios e muito mais. Então, a gente olhando por esse viés, a gente vê que como que a gente olha para o ecossistema de inovação e como isso pode colaborar. Claro que já tem diversas aplicações, mas a Globo não se restringe a isso. E por isso que a gente traz um outro olhar, que é um olhar de quais são os temas que a gente ataca, né? Quais os temas que estão por trás desses produtos, né? Então, óbvio que tem outros aqui, né? A gente trouxe só uma parcela, então, produtos digitais, produção de conteúdo, licenciamento de conteúdo, o próprio advertising, que está presente em vários formatos, tecnologia em si, né, pura e aplicada, também como suporte ao que a gente faz, mas também como tecnologia em si. A Globo se posiciona hoje como uma empresa MediaTek, né, então a tecnologia está no core das suas atividades, e gerar tecnologia faz parte disso, e gerar novas formas de se gerar dinheiro, né, de fazer novos negócios, também está no nosso radar, né, e tentar encontrar oportunidades para isso. E também um tema que tem sido muito, muito forte hoje em dia, né, que é o data monetization, né, como que a gente, utilizando os dados, consegue gerar novos negócios, né? Então, esses são os temas principais que a gente olha, né? Óbvio que qualquer atividade onde uma empresa de mídia se encaixe, ou até mesmo outras atividades a gente também olha e a gente faz esse tipo de experimentação, mas só para dar uma noção para vocês de que tipo de tema a gente aborda aqui no Vale, né? E aí, só para ilustrar, a gente trouxe 2 exemplos aqui bem rápidos, só para ficar mais palpável do que exatamente a gente olha. A gente trouxe aqui uma startup específica que se chama Flux, que a gente já tem feito experimentos com eles, que teriam uma tecnologia de base, que em tese não tem uma aplicação direta, a gente consegue desdobrar em diversas aplicações dentro da empresa, né? Então, eu vou dar play no vídeo aqui, vou falando por cima. Isso aqui é uma tecnologia que tem sido desenvolvida já há um bom tempo, né? Inclusive, eu acompanho isso não do início, né? Porque é mais velha do que a minha carreira, mas desde o mestrado, desde a graduação, já olho isso.
que é a anotação semântica de vídeo, né? Então aqui a gente vê toda essa descrição que está acontecendo aqui embaixo do vídeo é automática. Então, essa startup específica conseguiu construir um algoritmo que interpreta o que está acontecendo no vídeo e descreve em linguagem natural. Então, a gente, olhando para essa tecnologia, aqui são câmeras de segurança, que talvez não façam muito sentido para a gente, né? Nós, como Globo, como é que eu aplico isso, né? Aplicações muito específicas. Mas dentro da nossa atuação aqui, a gente entendeu, tem valor nessa tecnologia, já que ele consegue descrever o que acontece para a gente acelerar os nossos processos. Então, a gente, naturalmente, como uma empresa de mídia, né, vídeo faz parte do nosso dia a dia, e descrever isso de forma automática para acelerar processos é fundamental. Então, um exemplo bem claro, que é o que a gente tem trabalhado, é para o advertising. Hoje em dia, a gente tem criado contextualização entre o que a gente anuncia e o conteúdo que a gente exibe, como nossa programação, seja chamada, sejam o próprio conteúdo. Então, a gente precisa criar esse tipo de conexão entre o advertising e o nosso conteúdo para que ele tenha mais valor, aquele espaço publicitário tenha mais valor. Esse tipo de tecnologia ajuda a gente a acelerar o encontro de qual tipo de comercialização, que tipo de oportunidade a gente tem nos nossos conteúdos, sem necessariamente a gente precisar colocar diversas pessoas consumindo esse conteúdo dentro da empresa, assistindo conteúdo a priori, antes de ir para o ar, para a gente gerar as oportunidades. Então, e assim como para esse caso do advertising, tem outros casos, como catalogação para acervo, ou até geração de informação para recomendação e outros inúmeros casos. Então, esse aqui é um caso bem claro de uma tecnologia de base que a gente se apoia para talvez fazer um uso um pouco diferente do que a startup propôs inicialmente, e aqui entra o nosso papel de influenciar um pouco o ecossistema, porque tem negócio na indústria de mídia também, e não só na indústria de vigilância, como era a proposta inicial deles. Então, a gente passou um pouco sobre quais são os fatores que tornam o Vale do Silício rico em termos de inovação e por que isso é um hub global, não só local, como grandes empresas conseguem interagir com esse ecossistema, né, seja investindo em startups ou criando parcerias, como a gente tem feito na Globo, e um pouco da nossa experiência aqui, né, exemplos dessas tecnologias que a gente tem explorado e como está o nosso pipeline, o portfólio de conexões com startups aqui no Vale. Então, como vocês viram, 23 experimentos acontecendo em diversas áreas na Globo. Vocês têm a oportunidade de trabalhar em alguma área da Globo, grandes chances que durante um ano vocês entrarão em contato com a gente, com oportunidades de trabalhar com alguma startup em algum redor do mundo, que pode solucionar um desafio daquela área ou daquele negócio específico. E eu acho que era isso, gente. Não sei, Bernardo, se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem trazer a pergunta do pessoal. Excelente. Rafa, Luiz, cara, muito obrigado mesmo, foi incrível. Pô, dá pra ver pela reação da galera no chat aqui, o pessoal aproveitou pra caramba, gostou muito. Fizeram umas perguntas bem profundas aí, que a gente vai mergulhar nelas aí pra melhorar um pouco essa discussão. Mas eu quero começar com aquela minha pergunta de sempre ali, né, que, cara, muitas vezes a gente tem um pessoal no chat aí que tá meio que começando a estudar, querendo saber se faz sentido pra elas ou não. E eu achei muito maneiro, Rafa, que no início da sua apresentação você mencionou, né, que, cara, você é formado em, como é que é? Engenharia mecatrônica, é isso? Mecânica? Mecatrônica, é isso? Mecatrônica, isso. Então, cara, tipo assim, hoje você foi parar numa parada completamente diferente, e aí, assim, como é que foi esse momento, assim, se você pudesse dar uma dica, né, pra galera que tá aí, que viu a palestra hoje e achou rico pra caramba, que queria se meter um pouco nesse meio, assim, alguma dica pra galera, assim, só de pronto. E aí o Luiz, se quiser, pode mandar ver uma dica também. Sim. Eu encontrei um caminho, né, que para mim fez sentido, óbvio, juntando meu momento pessoal, meu momento de carreira, de vir para os Estados Unidos, né, aplicar para um MBA internacional fora e conseguir passar num MBA, que alguns deles são super difíceis e concorridos, porque eu queria mergulhar nesse ecossistema, de cabeça nesse ecossistema, né, entender por que o Vale do Silício é tão rico ainda, né, por mais que tenham vários outros lugares que estão crescendo, e já se falam se o Vale do Silício ainda vai continuar sendo o que é. Eu acho que sim,
E a maneira que eu encontrei foi fazendo um MBA, eu vim estudar, né? Então a academia, eu acho que ela é um caminho de se fazer isso. Porém, está longe de ser o único, e eu acho que eu acho que um ponto que vale trazer é que o ecossistema brasileiro, apesar de eu não estar no Brasil há algum tempo, mas o ecossistema para startups, inovação, em empreendedorismo e venture capital está crescendo muito, muito rápido, né? Então eu acho que o Brasil vai ter esse leapfrog para esse ecossistema. Então eu acho que é o ponto de você começar a se informar cada vez mais sobre isso e considerar isso como uma forma de carreira, né? Então hoje você tem cada vez mais empresas no Brasil que estão se conectando com startups em estruturas formais, né? Em departamentos de novos negócios, departamentos de corporate ventures, enfim, várias empresas estão se conectando com startups de várias formas no Brasil também. Na época que eu vim para cá, eu também não tinha muito acesso à informação e hoje, cada vez mais, a mídia está trazendo informação sobre isso. A própria Globo, das suas mídias e revistas e canais, tem chamado a atenção e fazendo highlights de grandes empresas e empreendedores brasileiros que estão surgindo, né? Então, óbvio, o nosso mercado ainda é pequeno comparado com os Estados Unidos, no Brasil, mas várias oportunidades estão acontecendo localmente. Então, talvez nem faça sentido você pensar em viajar, mas em sim se informar um pouco mais sobre esse ecossistema de uma forma mais local. Perfeito, Rafa. Beleza. Show de bola. E aí, pô, outra coisa também é que, como você mencionou, né, tipo, falando até sobre noticiários e tal, ou sites de negócios, tem uma área separada mesmo só para comentar o assunto também, né? Como você disse, tipo, num passado que não era muito explorado esse mergulho, hoje você já consegue ver várias coisas dedicadas a comentar, né, startups e coisas, movimentos do tipo, né? Exatamente. Então, show de bola. Bom, galera, cara, eu não vou me estender muito não, que agora a gente vê um show de perguntas aqui, eu vou começar perguntando, senão a gente fica conversando aqui direto. Cara, eu vou começar pela pergunta do Leonardo Pontes aqui, pela pergunta aí, Léo. Ele manda o seguinte: como que vocês enxergam que possa ser feita uma conexão dos aprendizados, insights e boas práticas aí do ecossistema do Vale com o ecossistema aqui do Brasil? Eu acho. Posso falar um pouquinho, acho que o Rafa completa, mas o Rafa até falou bem aí bastante, né, sobre como está crescendo o ecossistema do Brasil, né, e eu acho que o momento agora de Covid, né, isso acabou trazendo um aspecto positivo dentre os vários negativos, né, que é o mundo ficou menor, né, então a gente não tem mais restrições físicas para poder compartilhar conteúdo, compartilhar informação e até trabalhar para essas empresas. Então, é muito comum, já a gente vê muito isso, por exemplo, logo que começou aqui a pandemia, alguns alunos que a gente conhece aqui de Stanford, eles estavam fazendo a aula do Brasil, voltaram para o Brasil, não fazia mais aqui, e voltaram para o Brasil para estudar. Então, acho que a melhor forma de estreitar isso e de receber essa informação que é tão valiosa, que corre por aqui, por tantos outros lugares, hoje é possível você morar no Brasil e trabalhar para uma startup aqui nos Estados Unidos ou uma grande corporação, seja lá o que for. E a gente vê isso, né? A gente tem alguns amigos aqui, né, CEO de startup, que tem time no Brasil, procuram pessoas no Brasil para compor os seus times, porque o brasileiro, em geral, é muito competente, né? Tem muito a agregar. Então, assim, eu acho que esse momento de Covid trouxe esse novo momento para o cenário, para como o cenário brasileiro, o ecossistema brasileiro se desenvolver também e ficar muito mais... Cara, muito maneiro, Luiz. Muito show de bola. Aproveitando aqui, prometo que é a última vez que eu vou meter aqui no meio de tantas perguntas, é que, cara, enquanto vocês estavam apresentando, né, tava eu e a galera do time aqui nos grupos, né, perguntando, e a gente ficou doido com as últimas duas tecnologias que vocês apresentaram lá, né. Cara, incrível ali, imagina quanto que não pode. E teve até um comentário aqui do Ivan, né, que ele mencionou assim, né, cara, como que isso deve ser bom para uma busca num acervo de TV, né, principalmente como o nosso gigantesco. Como que não deve ser louco. Essa tecnologia, ela é uma tecnologia, como eu falei, né? Eu já acompanho ela há muito tempo e ela veio caminhando muito devagar, né? Então, eu até conheço o Ivan, tô vendo aqui. Aí. Eu conheço. Essa tecnologia, ela foi muito acelerada, né, com a introdução do Deep Learning, né? Então, o Machine Learning evoluiu muito, né, nos últimos anos e isso permitiu que muita coisa que andava devagar andasse mais rápido. Eu ainda sou do tempo de antes do Deep Learning, né, quando eu comecei a estudar isso. Então, eu precisava de horas e horas de treinamento. Hoje a gente ainda precisa de muito treinamento, de muito dado
mas hoje é muito mais fácil a gente atingir níveis muito maiores de classificação de eventos, enfim, de padrões, seja lá o que for. E essa tecnologia, obviamente, junto, né, de você conseguir classificar objetos e até mesmo um contexto, né, você elevar o contexto, ela avançou muito e essa startup que a gente mostrou especificamente, ela está na ponta da tecnologia. A gente vê até grandes corporações que investem muito dinheiro nisso, ainda um pouco atrás do que a gente vê nessa startup, por exemplo. E para o nosso caso tem muita aplicação, né? Porque a gente trabalha com vídeo o tempo todo e acervo é uma delas, né? Então, a gente faz isso hoje, vamos dizer assim, mas de forma muito mais artesanal. E esse tipo de tecnologia traria uma aceleração de processo, um aumento de escala que seria muito interessante para uma empresa de mídia do tamanho da nossa. Cara, muito maneiro, Luiz. E, pô, vou te dizer assim que como que esse contexto aí não deve ajudar vocês a acompanhar esses movimentos assim de tecnologia de fronteira ali, né? Tipo, quem é o cara que tá fazendo melhor esse negócio aqui, que é como você mencionou, né? Show de bola. Mas seguindo com as perguntas, galera, que tem muita pergunta. Pô, eu quero mencionar aqui, o Eduardo fez uma pergunta muito boa aqui, que vocês já pontuaram aí um pouco, Rafa, na resposta dele anterior, agora o Luiz também, que ele menciona aqui, né? Como vocês acham que está posicionado o Brasil diante o que vocês veem de tecnologia aí fora? Falando sobre tecnologia no geral, né? Aí, se quiserem fazer um complemento nessa, fiquem à vontade. Acho que é o que a gente comentou, né? Quando você tem um ecossistema crescendo, ou influenciado pelo que acontece no mundo, né? Aquele ecossistema emergente que está mais cru, ele acelera um pouco mais rápido. Então, eu acho que no Brasil isso está acontecendo cada vez mais. Empresas estão investindo em startup e tendo interesse nisso. Os fundos brasileiros estão crescendo cada vez mais, e isso, tendo oferta de capital, a demanda aparece, né? São os empreendedores e empreendedoras formando equipes e times para captar esse dinheiro e desenvolver tecnologias, e vários fundos internacionais com interesse no ecossistema de startup do Brasil, né? Então, acho que isso é um outro fator que tem alimentado muito. Acho que um fator que aqui, China e outros países ainda tem, que talvez o Brasil não tenha agora, mas pode ser que mude para frente, é a formação de pessoas técnicas para serem contratadas por essas startups, né? Então, talvez isso seja um ponto que eu vejo pessoas e fundos no Brasil discutindo, né? Será que a aceleração do crescimento de startup vai ser acompanhado pela aceleração de capital humano para se trabalhar nessas empresas? Cara, perfeito, Rafa. Cara, interessante demais. E aí, falando até um pouco aqui do meu trabalho de dia a dia, né, de RH, marca empregador e tal, cara, a gente vê um boom de programas de formação, assim, crescendo, não só, cara, comunidades que decidem montar o seu programa e aí ajudar o resto do pessoal que compõe a comunidade, mas como empresas de RH, mesmo consultorias que montam o seu programa de formação, diversos modelos, então, pra galera que tá ouvindo aí, vale até a pena procurar também. Mas seguindo aqui com as perguntas, galera, cara, só pergunta boa, incrível. Eu quero fazer a pergunta aqui do Marco Campelo, e aí fazer um link com a pergunta que o Léo fez lá embaixo, que ele manda assim: como que vocês comparam o polo de inovação do Vale com o que hoje existe na China? E se existe alguma conexão de vocês com a China? E aí o link com a pergunta do Léo é que ele faz mais ou menos mesmo cruzamento, e ele pergunta sobre essa relação, sobre os polos de Israel, Singapura, com o Vale e tal. E é isso aí. Faz uma resposta geral mundial aí. Sim. Hoje a gente tem algumas formas mais formais de relacionamento com esses polos através de fundos que a gente se conecta, né? Ou os fundos de investimento. Então, você imagina você sendo um fundo de investimento que tem uma empresa de mídia no seu portfólio ou avaliando uma empresa de mídia. Você que está conectado com empresas de mídia para eles darem quase que um parecer sobre aquela startup, né? Então, a gente é requisitado por alguns fundos que têm conexão com Singapura, Israel, China e Índia para a gente avaliar e essa troca, né? Então, Rafael, Gabriel, estou vendo uma startup interessante na China, porque eu invisto na China, que está tratando a mídia ou reconhecimento de imagem dessa forma. O que vocês acham? Poderia ser utilizado na Globo ou testado? Aí a gente fala, pô, isso aqui tem tudo a ver com a gente, atualmente a gente gasta muito dinheiro para fazer isso ou não tem recurso para desenvolver. Acho que vale a pena a gente testar e basicamente a gente representa uma indústria, né? Então ele vai falar, pô, se a startup tem tração e uma grande empresa de mídia teve interesse, talvez valha investir, né? Então é uma troca
mútua de deal flow, que a gente chama, né? Que é o se conectar, fazer o scouting, né? O estudo dessas startups. Então, essa é uma forma formal. Então, a gente tem relacionamentos frequentes, mensais ou a cada 2 meses, com fundos de investimento e aceleradoras que se conectam formalmente ou investem nesses outros países. Então, a gente tem conexão com um fundo, por exemplo, que investe na ponte entre Israel, Brasil e Estados Unidos. Então, a gente tem 3, 4 empresas no nosso portfólio que foram sugeridas por esse fundo, que são de Israel, por exemplo. Uma delas em Singapura, que mais? A gente tem de vários países. Tem uma até na Suíça, Gabriel, Suíça. Finlândia, é verdade. É muito louco. Eu fico pensando mesmo, tipo, essa era uma dúvida pessoal minha, tipo, como é esse primeiro passo, né? Como é que, como você mencionou, esse scout, né? Pra você sondar ali e saber como é que é. Pô, muito foda, muito incrível. Maneiro. Eu acho que isso é tudo sobre comunidade, né? Tem tudo a ver com comunidade. Então, a comunidade aqui, ela não... Isso eu acho que é um aprendizado também. Ela não fica escondendo uma coisa da outra, né? Que entende-se que... O Rafa fala muito isso, né? Que ideia aqui é commodity, né? Não é o que vale é a execução. Então, esconder a ideia, esconder o que está acontecendo no outro lado do mundo, não ajuda em nada. Muito pelo contrário, quando a comunidade se junta, melhora, facilita muito. Então, a gente tenta se integrar bastante à comunidade, né, de inovação daqui, de outros polos, de alguma maneira, seja via fundo, aceleradoras ou os próprios empreendedores, para poder ter acesso a isso, né? E os dois lados ganham. Muito legal mesmo, galera. Bom, vamos nos encaminhando aqui para as últimas perguntas. Aí vou fazer mais uma aqui do Marco, bem interessante também. Ele manda assim: vocês estão avaliando alguma inovação que as redes 5G podem trazer para a indústria de mídia? Até antes aqui nos bastidores a gente estava conversando sobre isso, né? Quando chegar o 5G, não sei o quê. Mas e aí? Assim, a gente não tem visto nada específico, mas assim, sem dúvida o 5G vai ser um daqueles momentos ali que vai permitir daquelas pequenas disrupções, né, aqui na história assim, de inovação, que vai ter muita coisa que talvez a gente não veja hoje. Então, você poder conectar quase todo o dispositivo, suponha que você vai poder conectar talvez sua bicicleta, sei lá. Qualquer coisa você pode conectar. Então, isso, sem dúvida, a gente acha que vão surgir várias novas ideias, né, a partir disso, que vão ser testadas, hipóteses que vão surgir, morrer no dia seguinte, depois outra melhorada. Mas a gente, especificamente para a indústria de mídia, eu acho que é mais a parte da conectividade, né, você permitir que a conectividade seja melhor e o consumo de mídia seja mais amplo. Mas nesse momento agora a gente não tem visto nada específico, né? A gente não mergulha tanto no 5G. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar aí. Tem algumas. A gente não mergulha tanto, assim, eu não digo agora uma empresa específica desses temas que eu vou falar que estão no nosso portfólio, nesse nosso radar, mas um bem óbvio que se fala muito, que tem a ver com mídia, com certeza, é o uso de dispositivos de realidade virtual e aumentada, né? Então, se diminuir a latência para aquele uso com uma conectividade muito alta e latência baixa, você teria uma maior performance para essas aplicações. Então, isso pode realmente ajudar essas aplicações a acelerarem, né? Se fala muito em realidade aumentada e virtual há muitos anos, mas são alguns casos de uso que realmente estão funcionando. Então, talvez isso possa alavancar um pouco mais o uso dessa tecnologia, que está desenvolvida há bastante tempo. E uma outra é o uso, é o que nem falou, a mídia no on the go, né? Tudo bem que as pessoas estão se transportando menos agora, mas o online game pode ser um exemplo legal, né? Cada vez mais empresas de game estão fazendo versões para mobile dos seus games, né? Verdade. Então imagina você ter um jogo que nem, sei lá, Counter-Strike ou outros que são super rápidos, né? E conseguir fazer isso numa conexão, numa conectividade 5G, talvez te permite ter um desempenho que alguém que está num PC conectado via um cabo tenha também. Então, alguns usos disso. Não, com certeza. Até falando sobre esse universo aí, Rafa, tipo, eu fico até pensando, tipo, a questão da mídia física, né? Cara, tem console que nem mídia física vai ter mais. Então, não só para o cara jogar, né? Mas também para o cara fazer sua biblioteca de jogos, etc. E aí o Luiz mencionou, tipo, conectividade de todos os itens e tal. Imagina a quantidade de dados que isso não vai gerar, a quantidade de informações que as pessoas vão ter que lidar. É muito louco.
Mas beleza, show de bola. E aí, pra fechar, galera, cara, eu quero trazer a pergunta aqui da Priscila, que ela fez essa pergunta aqui referente, se eu não me engano, à segunda tecnologia que o Rafa mostrou. Ela manda assim, essa inteligência artificial, ela performa com a mesma premissa do Facebook Ads? Se é a mesma coisa. Cara, eu não sei se eu entendi a pergunta. Tipo, eu imagino que ela esteja mencionando tipo um vídeo que tu vê e o Facebook Ads associa um anúncio referente àquele vídeo. Durante. Ah, tá. Ainda você tem a possibilidade. Vai lá, você quer falar, Gabriel? Imagino que seja alguma coisa com targeting. É isso? Eu tô pensando em algo meio programático, talvez. Hoje tem outras tecnologias que a gente não trouxe aqui que já estão pensando em fazer isso, né? Como você insere ou conecta o contexto do que está acontecendo no vídeo com os usos, os dados de uso ou de consumo daquele usuário para só aparecer interatividades que são relativas àquela pessoa, né? Então, talvez para mim apareça lá, naquele exemplo que eu dei, apareceu a camiseta de um jogador, mas porque eu cliquei, mas enfim, apareceu um advertising numa parte da tela, para outra pessoa apareceria, assistindo o mesmo jogo ao mesmo tempo, apareceria outra coisa. A gente já fala com algumas startups que estão em beta nesse tipo de tecnologia. Show de bola. Espero que tenha respondido. Não sei Show de bola. Vou até ver aqui. Priscila, se você quiser mergulhar um pouquinho mais aí na sua pergunta, fica à vontade. Mas eu vou me encaminhando aqui para as considerações finais. Cara, agradecer demais Luiz e Rafa. Tenho certeza que a gente tinha mais aí um tempão, a gente ficava trocando ideia aí. Acho que daria conteúdo para mais um Globotech inteiro. Então, 2021 aí, quem sabe a gente faz um próximo com temas atualizados. E foi um prazer, galera. Muito obrigado. Pô, obrigado vocês pelo convite, obrigado pela audiência e perguntas e participação. Sempre bom dividir um pouco do que a gente faz. Valeu. Obrigado e conta com a gente aí se quiser fazer de novo ano que vem. Com certeza que novidade vai ter, sempre tem. E quem quiser entrar em contato, entra pelo LinkedIn lá, Luiz Gabriel Vasconcelos, Rafael Amado, acha a gente e a gente fala mais. Então, perfeito, valeu. Cara, valeu demais, pessoal, muito obrigado. Ó, ficou o convite para vocês aí, pessoal que está assistindo a gente, conecta com eles no LinkedIn lá, faz qualquer pergunta que vocês não fizeram aqui, lembrou depois, quer saber um pouco mais, conecta com eles no LinkedIn que eles estão à disposição. Então, muito obrigado, meus amigos, valeu. Vou agora para os meus recadinhos finais e um abraço, até a próxima. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso último Globotech do ano. Pô, foi muito bom, hein? Bom, adaptamos aí os nossos meetups presenciais para esse cenário virtual e foi um sucesso. A gente trouxe, cara, assuntos incríveis aí ao longo de todas essas 10 edições online. Eu não sei se foram 10 ou se foram 12, não tô lembrado. Mas acho que foram 10. E, cara, estão todas na playlist, tá? A nossa playlist do Globotech aqui tá inteirinha, completinha. Vocês podem ver todos os temas que vocês não viram. Sei lá, às vezes tem um que conecta exatamente com o desafio que vocês estão buscando aí no trabalho de vocês, no projeto pessoal de vocês, até mesmo no estudo. Então, agradecer demais. E aí fica aqui os últimos recados, viu, galera? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like no vídeo. E aí, para 2021, tem aqui na descrição nosso linkzinho com o que você gostaria de ver aqui no Globotech. E aí vocês podem, não só um tema amplo, como mergulhar mesmo. Eu quero saber como é que é aquele efeito que eu vi na televisão. Mandem pra gente. E aí também falando um pouco agora, fazendo o link, né, com essa playlist Globotech que a gente tem. Tem toda a nossa playlist aí do TDC Recife 2020 que a gente participou, com mais de 10 talks aí, sobre diversos temas. Então, às vezes, a dúvida que você tem tá lá e a galera explicando, comentando. Aí, por fim, falar mais uma vez sobre a Jornada Globoday, que vai acontecer no dia 4 e 5 de dezembro. Não se esqueçam de clicar, tem o link aqui também. A gente vai falar sobre temas. É um evento em parceria com a Jornada Colaborativa, né? E aí a gente vai falar sobre temas gigantes lá, grandes nomes da Globo, tá? Só nomes incríveis aqui de dentro. Sobre liderança, gestão, agilidade, produtos, tecnologia e inovação. A gente vai estar se aprofundando lá. Tem um link interessante também, né? O estudante ele pode fazer uma inscrição gratuita e a pessoa que está buscando uma recolocação no mercado ali também. Então confiram aí, tem o link aqui embaixo. Galera, dito isso, não se esqueçam de... Tem todos os links aqui embaixo. Se inscrever aí na comunidade do Globotech para acompanhar como é que vai ser esse cenário de meetups no ano que vem, para acompanhar toda a comunidade. Não se esqueçam de olhar também Globo Open Source, né? Todos os projetos open source que a gente tem. Vocês podem pegar aí para mexer, fazer pull request para a gente, ou levar para o projeto de vocês, fiquem à vontade.
E, obviamente, para fechar nossas oportunidades, né? Cara, assistiu todos os Globotechs aí, quer participar aqui de em algum futuro próximo, eu espero. Não se esqueçam de acessar todos os links de oportunidade que a gente tem, dá uma olhada, se inscreve, manda mensagem pra gente no LinkedIn. E também curtam todas as nossas redes de marca empregadora aí. Instagram, LinkedIn, Facebook, vem pra Globo, tá em todas lá. E vocês podem acompanhar não só sobre oportunidades, mas como é o nosso dia a dia aqui, como é que é a cultura da empresa, aí vocês vão mergulhando um pouquinho mais. E a gente não tem uma desconexão tão grande entre esse último Globotech e o próximo de 2021. Valeu, galera. Falei demais. Boa noite a todos. Valeu, até o próximo. Eu e meu fone do Galvão Bueno vamos embora e até 2021.